Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje tenho o prazer de trazer um convidado direto do Rio de Janeiro para uma conversa fascinante sobre um dos gêneros mais amados e influentes da história da música, o rock progressivo. E para nos guiar nesse mergulho no universo do progressivo, eu tenho aqui comigo um cara que entende muito do assunto. Ele é fundador do canal Rock Progressivo e Experiência Estética no YouTube e vai bater um papo com a gente hoje. Jorge, é uma honra tê-lo aqui hoje para começar. E eu gostaria que você se apresentasse aí, compartilhasse um pouco sobre a sua experiência e paixão pelo rock progressivo e como começou essa sua jornada aí nesse ritmo. Tudo bem, Murilo. Eu que agradeço, né, pelo interesse aí, pelo tema e, óbvio, Claro. também por extensão pelo canal, né, desse canal que existe há cerca de 1 ano e meio, né, um pouco mais do que isso no YouTube, e é uma oportunidade muito, muito valiosa para mim, né, nesses dois sentidos, tanto pela divulgação do tema, que é um tema que você, como apreciador, né, desse gênero do rock, sabe que ainda é bastante problemático em termos de recepção. Ele sempre foi, desde o seu início, na verdade, sempre enfrentou esse problema de uma rejeição grande por parte de uma boa parcela dos ouvintes de rock. É um preconceito também, Né? Jorge? Você pode considerar essa rejeição também como um preconceito. Mas eu acho que também grande parte vem da própria ignorância mesmo das pessoas em relação à proposta das bandas, né, que adotaram esse subgênero na época. Claro que existe um preconceito, sim, infelizmente, né? Há pessoas que não estão nem interessadas em entender, compreender, simplesmente Exato. rejeitam, né? Exato. Até hoje, em 2023, né? Mas como você me solicitou, o meu nome completo é Jorge Lúcio de Campos, eu sou um professor recentemente aposentado da UERJ, e a questão do rock, como eu até já coloquei em vários vídeos lá no canal, Sim. é muito interessante na minha vida, porque eu, quando era adolescente, lá pelos meus 13 anos, 12, 13 anos, foi quando eu tive o primeiro contato. Eu sou de 58, então lá para 71, 72, foi o meu primeiro contato com o rock. Eu, então, era como, acho que ainda hoje essa regra não mudou, praticamente um ouvinte de rádio FM. Então, eu era uma pessoa que conhecia o pop, né? Apreciava o pop nos meus tempos ainda de colegial, né? E um dia eu conheci alguns amigos que me apresentaram rock, né? Então, eu comecei a curtir nessa época, né, o hard rock, principalmente Led Zeppelin, Black Sabbath, Deep Purple, Ed Cooper, Grand Funk Railroad, foram bandas que foram Creedence Clearwater Revival. Eu comecei a curtir e aquilo me apaixonou. Mais à frente um pouco, quando eu fiquei um pouco mais maduro, e aí entre esse período e a minha entrada na vida universitária, lá para os meus 18 anos, eu também me envolvi muito com a MPB. E depois eu comecei a reparar que eu tinha uma atração especial, uma sensibilidade especial pela música da segunda metade dos anos 60 até a primeira metade dos anos 70, ou seja, entre 65 e 75. Em 74, mais ou menos, eu fui apresentado ao rock progressivo, 73, 74, também por alguns amigos. Antes eu tinha conhecido os Beatles, né, que é uma das minhas paixões. Somos dois também. Eu sempre digo que as minhas duas paixões, aí falando em termos de paixão mesmo, né, em termos de afetivos, são os Beatles e o Pink Floyd. Eu também posso dizer o mesmo. Eu comecei com o Pink Floyd, né? Eu acho que é complicado alguém não gostar de nenhuma dessas bandas. Exatamente. Mas tem gente que não gosta. Tem gente que não gosta. Mas qual foi a banda que, lá nos anos, quando você tá falando, né, nos anos 70, que você entrou no rock, começou a conhecer o rock progressivo, qual foi as primeiras bandas que você teve contato, assim, cara, naquela época? A primeiríssima foi o Pink Floyd. Foi o Pink Floyd, então, né? Eu com um amigo, um colega de sala, que tinha a coleção dos Beatles, começou a me emprestar os discos, aí eu fui ouvindo, comecei a gostar, a comprar. Aí um dia nós fomos numa loja que já não existe há muito tempo, chamada Ultralar. E nessa loja ele pensou, era em 73, o The Dark Side of the Moon, tinha sido lançado naquele ano. Exato. Então foi de 73 para 74, não me lembro bem, o álbum do Prisma, né? Aí ele falou assim, leva que isso aqui você vai se surpreender. E eu não tinha a menor ideia do que era aquilo, né?
Aí gostei muito daquilo. Ao mesmo tempo, havia na FM da época uma rádio chamada Eldorado, no Sim, eu já ouvi FM, falar nessa rádio. que tinha um programa dedicado ao rock progressivo. Eu esqueci o nome do programa, mas tinha um nome até progressivo no nome desse programa específico da Rádio Eldorado. E ali eu comecei a ouvir mais Pink Floyd. Foi quando eu conheci, por exemplo, Echoes, do Pink Floyd, que Sim, tocava sim. interpretações ao vivo, né? Por exemplo, bootleg, né? Piratas, tocava 1 hora, às vezes 2 horas, se não me engano, seguidas, né? E aí eu Caramba, fui, que legal. através do Pink Floyd, eu comecei, então, a gostar muito de rock progressivo, mas não me aprofundei na época, porque depois chegou uma fase, como eu te falei, que eu através de contatos com familiares da minha namorada, na época, hoje minha esposa, até hoje eu casei com ela, tá com ela até hoje, comecei a conhecer também a música da popular brasileira, principalmente a música mais engajada politicamente. Era um período em que eu estava Sim, começando já a amadurecer, né? E comecei a ficar mais politizado, mais envolvido com ideologia, essas coisas, muito entendi. comum na adolescência, né? E aí eu comecei a curtir Geraldo Vandré, Milton Clube da Esquina, Milton Nascimento, Muito Chico bom. Buarque. Aí, pô, comecei a comprar, tive muitos discos, cheguei a ter uma coleção muito grande de vinil, né? Aí eu comecei ao longo dos anos 80, eu ficar um pouco assim, desanimado com os rumos da música. Né? Porque nos anos 80 você sabe que entrou uma outra atmosfera, né? Exato, Totalmente isso foi diferente. mesmo, foi mesmo. Totalmente diferente. Foi uma outra vibe, né, como se diz, né? E com a qual eu não me identifiquei. Eu fui me identificando cada vez menos. E aí eu me afastei da música, a música popular, comecei a ter contatos com outras pessoas que me introduziram na música erudita. Aí eu comecei a ouvir mais, conhecer mais os grandes compositores. Aí comecei com os compositores mais conhecidos, como Beethoven, Bach, Mozart, Vivaldi. Eu comecei a ouvir muito, comprar muito disco, né? E aí, mais à frente, eu também me apaixonei pelos compositores mais contemporâneos. E aí passaram os anos 80, parte dos anos 90. Quando chegou nos anos 90, e eu cada vez mais afastado do rock e da música popular, né, por essa insatisfação, eu considerava que estava havendo uma diluição de qualidade muito sim. grande, né, nesse campo específico. A própria MPB também, né? Também, é A partir verdade. dos anos 80, acho que foi em geral, isso foi universal. Houve um cenário cultural que, para os mais jovens, foi perfeito, tranquilo. Eles assimilaram porque já nasceram nesse cenário. Mas para pessoas mais velhas foi um choque. Foi muita decepção, por exemplo, em relação ao rock progressivo, quando eu vi o Genesis passar a tocar pop, É, né? Como é, o Yes, nos anos 90, também abraçar o também, pop. verdade. Emerson Lake and Palmer, aquele famoso e terrível disco Love Beat, né? Com a Nossa, até maneira a de... capa, Fefinha, até a capa do Até, disco é horrível, cara. eu não sei se você sabe dessa história, mas eu Ah, lendo sobre isso, porque eu nunca entendi bem. A música não é tão ruim quanto a capa. A música é realmente bem inferior ao que eles tinham produzido até sim, então. Mas a capa é assustadoramente feia. muito Aí eu feio. soube, eu soube, né, pesquisando, que a gravadora quis pegar uma carona com o sucesso dos Bee Gees. Ah, tá, agora faz sentido. 78 foi quando começou a surgir a disco, né? 77, 78, antes o punk, 76, 77, e aí o punk e a disco começaram a predominar em termos de mainstream, né, também, foram sendo absorvidos, né? E aí o cara teve a ideia infeliz de botar os três, os quatro, a Os maneira três, dos Beatles, com a camisa aberta, peito peludo, né? Peito peludo, os caras molhados Meu dentro Deus, da água, sensuais. Cara, foi uma ideia horrível, horrível, horripilante, horrível. acabou praticamente com a Emerson Lake and Palmer. Ele nunca mais foi o mesmo, né? E Verdade. aí, e aí, nos anos 90, eu senti uma saudade muito grande do rock e do rock progressivo. E no final dos anos 90, eu comecei, aí já tinha os CDs, né? Os vinis já estavam sendo jogados para escanteio, naquela época ninguém dava valor ao vinil. Verdade. Hoje vale pra caramba, O né? vinil voltou com tudo aí, mano. Tá artigo Já de luxo, teve praticamente. desejo. Já teve desejo, custa uma fortuna. Mas É, um dia disso eu estava numa feira, encontrei o segundo disco do King Crimson, o In the Wake of Poseidon, muito tudo bom esse disco. 300 pratas, cara. Nossa, cara. E estava barato, que o cara falou. Era uma edição canadense do Nossa, disco, na época. 300, quem pode dar R$ 300 num álbum, né? Hoje, né? exato. E eu só não dei porque eu não tinha dinheiro mesmo, eu fiquei babando lá, né? E aí, a partir dos anos 90,
eu comecei aí, já estava dando aula, já era professor, eu comecei novamente a me interessar pelo rock progressivo, comecei a ouvir, já tinha me desfeito de maior parte da minha coleção de vinis, estava trocando pelos CDs, e foi quando, no final dos anos 90, houve, você deve saber disso, um reinteresse cada vez maior pela crítica, e inclusive pela inteligência acadêmica, pelo rock progressivo. Sim. Começaram a ter álbuns, relançamentos de álbuns raríssimos, somente no Japão e na França, né, editoras especificamente voltadas para os álbuns tradicionais, os álbuns do período histórico, né, e esse revival, né, também chegou nos livros. Então, alguns livros começaram a ser escritos por acadêmicos sobre o tema. E aí o tema começou a ser revisitado e reconstruído. Ou Sim. seja, o rock progressivo foi estudado a fundo, porque até então a coisa era mais de você ouvir e falar, pô, legal, curtição, que som maneiro, né? Fechar os olhos, apagar a luz, fazer aquelas imagens, né? Eu também participei disso tudo. Mas aí eu comecei, pô, eu já estava nessa altura com o meu inglês bem melhor, eu comecei a ler, comprar, porque na época ainda a internet era muito incipiente, né? Para você comprar um livro em língua estrangeira era caríssimo, você tinha que importar. Aí eu comecei a pesquisar, comprar como eu podia, e aí eu comecei a estudar. Depois deixei um pouco de lado, fui aproveitando, né? Aí fiquei com a MPB, fiquei com a música erudita, e voltei a gostar do rock, isso ao longo dos anos 90 e início dos anos 2000. Bom, em síntese foi isso. Eu comecei então aí começou, muita gente começou a me incentivar. Pô, Jorge, você gosta tanto do assunto, por que você não cria um canal, né? Isso. E eu falei, vou criar um canal sem nenhum tipo de compromisso de querer monetizar, porque eu Tem uma sei, pretensão, né? a gente sabe, Murilo, que sempre foi algo para poucos. Isso não é nenhum demérito. Pelo contrário, eu aprendi na minha vida que o que é para poucos normalmente é mais interessante, É principalmente num verdade. mundo massificado como o nosso, né? Então, a massificação, que é alguma coisa que eu já vim incorporando lá atrás, naquele período que eu te falei que eu me politizei mais, e aí quando fui fazer filosofia, me ideologizei mais, comecei a conhecer filósofos, me apaixonei por aqueles filósofos que justamente fazem a crítica, né, do status quo, né, do capitalismo avançado, essas coisas. Aí eu comecei a falar, falei assim, pô, vou fazer então. Aí fiz, vim fazendo esses ajustes de lá para cá, no canal, ele começou a engrenar, né, e mais recentemente ele começou realmente a desabrochar, ele está até próximo, talvez, de uma monetização, mas o meu objetivo nunca foi, não é, ganhar dinheiro, graças a Deus, eu não preciso, né, viver como youtuber, né, para mim é uma paixão, eu estou reaprendendo, aprendendo e reaprendendo algo que me dá muito prazer. Eu estou, ao mesmo tempo, aproveitando para reescutar o que eu já havia ouvido, que eu vi muita coisa, e escutar, ouvir coisas que eu não tinha condição de ouvir naquela época. Eu estou conhecendo essas bandas, falei, pô, vou partilhar isso no canal, e aí foi quando o canal foi criado e eu comecei a trabalhar também com os comentários, com as demandas dos assinantes, dos inscritos, né? E eu mesmo estou vibrando por isso, porque a partir dessas demandas, eu estou aprendendo, estou lendo, estou conhecendo melhor e estou curtindo assim a minha aposentadoria nesse sentido, né? Eu não sou um roqueiro, né? Eu sou um apreciador de rock, não de qualquer rock, fundamentalmente do rock progressivo, não de qualquer rock progressivo, mas aí para fechar, eu percebi que o meu período mesmo, e isso sempre acabou acontecendo por coincidência, 1965, 66, 75, 76, esses 10 anos. E aí eu dediquei o canal a esses 10 anos. É Que isso. legal, Jorge. Legal mesmo, cara, a história. E que bom que você fez esse canal, porque eu acabei te encontrando no YouTube, né, a partir dos meus gostos. Apareceu uma recomendação para mim lá do seu vídeo, eu comecei a assistir alguns, e vi que pô, esse cara entende do assunto, e eu acho que vou convidar ele. Agradeço muito. Que bom que rolou. Ô Tá. Jorge, queria fazer a primeira pergunta para você, cara, referente a esse gênero. Uma pergunta bem básica, né? Qual que é a origem desse ritmo rock progressivo?
tem a ver com a música clássica falando de 300 anos atrás ali, de Bach, de Mozart, de Vivaldi, e depois veio o jazz. Tem essa fusão de estilos para que criou o rock progressivo. Dá um overview pra gente sobre isso. Olha, você pergunta sobre a origem, né? A origem, de onde veio, né? Como surgiu. O rock progressivo, ele, na verdade, ele é um apanhado de influências que foram bem resolvidas, né? Por um determinado grupo de músicos. O rock progressivo, ele tem o primeiro elemento dele é o rock. Tá? Então, tem até uma discussão que eu coloquei em alguns vídeos do canal tem gente que prefere música progressiva, rock progressivo, em parte de uma forma acertada, em parte nem tanto. Porque o rock é o primeiro elemento. Eram músicos de rock, né, que estavam acostumados, começaram, né, a sua carreira como instrumentistas desse gênero musical que é o rock. Só que o rock, em determinado momento, passou a não satisfazê-los mais apenas. E eles começaram a também ser tocados por influências que estavam muito fortes, muito acesas nesse período que vai da virada dos anos 60 para os anos 70. Essas experiências musicais, não do rock, externas ao rock, entre elas, sem dúvida, está a música erudita, mas surgiu no século XX, na virada do XIX para o XX, um outro tipo de música erudita, que é a música erudita de vanguarda, ou música erudita que busca romper com esse paradigma clássico, né? Então, esses caras, eles tentaram fazer uma música, isso aconteceu não só na música, né? Isso aconteceu foi na virada do século XIX, até um pouco antes do início da Segunda Guerra, ou seja, nas primeiras 4 décadas, nesses 40 anos, houve uma insatisfação grande com a cultura oficial, aquela cultura tradicional que vinha desde o Renascimento, desde o século XVI e XVII, predominando no Ocidente. Estamos falando aqui em Europa, né? Basicamente em Europa. E aí esses caras eles começaram a romper dentro da música também com esse tipo de paradigma, né? Da música, eles chamam de música tonal. E eles tentaram então fazer uma música não tonal, que pudesse se contrapor a ela ou acontecer segundo outros moldes que não aqueles moldes que vinham sendo valorizados há séculos, como da música bem conduzida, da boa música. Os músicos ingleses, né, que na verdade o rock progressivo é um fenômeno inglês, nasceu na Inglaterra e dali se espalhou, sobretudo para a Alemanha e para a Itália, e depois para outros países, com menor intensidade, né? Esses caras, eles beberam tanto na matriz clássica, quanto na matriz de vanguarda, na música que rompia com esse paradigma clássico. Então, esse foi um dos, chama de linhas de força do surgimento do rock progressivo. Mas também você não pode deixar de lado o rock psicodélico, Sim, que alimentava os roqueiros, vamos dizer assim, os músicos de rock, fundamentalmente nesse período, ou seja, que já tinha sido uma ruptura, né, com o rock comercial, que aconteceu ainda até a primeira metade dos anos 60, e a partir de 60 e 67, os caras começaram a buscar uma música alternativa, independente, que o pessoal chama de underground, em que apareceu também muito jazz, o blues, que veio alimentando esse processo também, foi o primeiro elemento desse processo, foi o blues, a entrada do blues, saindo dos Estados Unidos e entrando na Inglaterra, até o Hendrix foi tocar lá, então vários músicos de jazz e de blues norte-americanos saíram por N fatores, N razões, foram tocar na Inglaterra, e levaram o blues, né? Esse blues foi eletrificado, uniu-se ao rock, que o pessoal chama de rhythm blues, né? E esse foi o primeiro elemento. Com o jazz, que também era muito forte na época, a música erudita, e aí, dentro desse contexto do rock psicodélico, a contracultura, a ideologia hippie, né, que foi muito marcante na década de 60, entrou também com um interesse pela música não ocidental, né, pela música, as músicas ditas de procedência oriental, né, principalmente a indiana, né, mas também a japonesa, a chinesa, a música indígena, né, ou seja, esse foi o cadinho, ou seja, o caldeirão em que surgiu uma coincidência, uma liga entre esses elementos, mas sempre submetidos ao rock.
a instrumentalidade do rock. Básica, bateria, baixo, Baixo, guitarra, guitarra, aí os teclados, teclados. né, que passaram a ser cada vez mais presentes, Isso. junto com os teclados, os sintetizadores, né, que foram criados na época, os próprios teclados também foram houve um avanço tecnológico formidável no campo dos instrumentos musicais nessa época, né, com os instrumentos eletrônicos, e aí foram entrando cada vez mais instrumentos que nada tinham a ver com o rock, que eram originários da música erudita. A flauta, por exemplo, né, com Jethro Tull. Flauta, violino, né? Até mesmo o sitar, que o pessoal confunde com cítara, né? O sitar, né? Que apareceu a partir do contato cada vez maior desses músicos, né? Os Beatles fizeram em 68. O George Harrison gostava muito, né, de tocar. Exato, George Harrison foi um dos primeiros, o rapaz que eu esqueci o nome dele, do Rolling Stones, já tinha tocado sitar também antes, nos 66, 67. Aquele músico que morreu afogado, eu esqueci o nome dele. O Lourinho. O Brian Jones. Isso, não, né? Brian Jones. Brian Jones. Então você tem os elementos cada vez mais ousados de inserção da música erudita. Então você tem instrumentos de música erudita. Tem harpa, né? Em algumas ocasiões. Né? O Yes usa muito. A harpa, símbolos, instrumentos de percussão, um avanço formidável no campo dos instrumentos dos teclados, né, com sintetizadores. Então você teve toda uma capacidade de expressão instrumental, física, para uma inquietação criativa que nunca mais se repetiu, na minha opinião, que ocorreu nesse período. Principalmente, claro que já em 65, já na década de 60 como um todo, sim, mas em termos de rock progressivo, na virada dos anos 60 para os anos 70. Entre 69 e 75, que é o apogeu do que eu chamo de rock progressivo histórico. Muita gente fala assim, pô, você diz, Jorge, que o rock progressivo morreu. Eu não estou dizendo que o rock progressivo morreu. Eu estou dizendo que o rock progressivo histórico passou, ele não existe mais. Você acha que a gente pode falar em bandas pioneiras de rock progressivo lá atrás? Sim, sim. Eu costumo dividir, isso obviamente, a partir desses estudos, ou seja, eu estou concluindo a partir de coisas que eu li, né? Pode ser que eu mude mais à frente se eu começar a ler mais coisas, mas a partir do que eu já consegui pesquisar, ler, nesses livros, sobretudo em idioma inglês, eu divido o rock progressivo em 3 fases. O rock progressivo, propriamente dito, histórico, 69, 75, 76. Antes, o que o pessoal chama de proto-progressivo ou pré-progressivo, né, que são essas bandas pioneiras que você citou, que são bandas que vieram a maioria delas do psicodélico e começaram a antecipar como eu falei para você, essa reunião de elementos que foi, a princípio, se reconhece, mais efetivamente realizado pelo King Crimson em 69, com The Court of the Crimson King, que é o primeiro álbum que é considerado já suficientemente progressivo para ser chamado de progressivo. Então essas bandas pioneiras seriam The Blues, seriam The Nice, né, seriam Procol Harum. Procol Harum, muito bom, gosto bastante também. Todos fizeram trabalhos entre 67 e 68, 69. Mas eu não considero eles progressivos do ponto de vista histórico. Até porque o The Nice acabou e se transformou, né, de alguma forma, no Emerson, Lake and Palmer. O Procol Harum continuou, mas num trabalho muito mais envolvendo pop também, blues, soul, né? O Moody Blues também. Sempre teve uma musicalidade muito própria, e depois também se encaminhou, aliás, quase tudo se encaminhou para o pop, né? De alguma maneira, a partir dos anos 70, meados em diante. Essas bandas não chegaram a se assumir progressivas, como o Crimson, como o Yes, que também começou como uma banda não progressiva. Os primeiros 2 álbuns do Yes não podem ser considerados progressivos, são psicodélicos. O Jethro não começou, era uma banda muito de blues, depois também incorporou o folk, mas já progressiva, né? Então você tem as bandas pioneiras, na verdade, são essas bandas pré-progressivas. Agora, se você me pergunta bandas pioneiras progressivas, aquelas que inauguraram o progressivo, propriamente dito, eu também sempre coloco isso nos vídeos, são 7, 8, talvez no máximo 9, mas eu considero 7.
que são as grandes bandas que a gente conhece, né? Além dessa, a gente já citou o Pink Floyd, né? O Yes, o Jethro, né? Gentle Giant tá nessa lista? Gentle Gentle Giant, com Giant tá nessa, certeza. né? Que é uma banda que eu conheci depois, eu não conhecia na época o Gentle Giant. Uma vez eu comprei um álbum dele, já estava já nos anos 90, paguei uma fortuna, que foi o Octopus, que é o Octopus, sim. quarto álbum, se não me engano, quarto ou quinto, acho que é o quarto. E eu fiquei fascinado com o trabalho do Gentle Giant. E o Gentle Giant é uma das matrizes, é uma das bandas, que você chama de bandas pioneiras, eu estou entendendo aqui como bandas matrizes. Isso, Bandas, banda matriz, isso mesmo. bandas inaugurais, bandas que Isso. inauguraram um tipo de sonoridade, musicalidade, que passou a ser imitada, repetida, inspirar outros depois deles. E que não se misturam, elas não se confundem. Você, Murilo, quando você escuta o Gentle Giant, você não confunde com Yes, você sabe que é Gentle Giant, Exato, tem uma certo? característica que é Quando própria. você escuta o Jethro, você sabe que não é Yes nem o Gentle Giant. Então, nesse sentido, são bandas que têm uma musicalidade que quando você escuta, você sabe que são elas, né? Exato. Então, essas são os pioneiras no sentido de matrizes. E depois vieram, ao mesmo tempo que elas existiam no seu apogeu, bandas que passaram a se inspirar nelas, e depois que o rock progressivo histórico recuou, bandas que se inspiraram nelas e até imitaram. Né? São as bandas que fazem a reverência, né? Mas não assumem. Ou seja, bandas É, imitativas, mas que não assumem que são imitativas. Tá? E tem aquelas bandas que você sabe, que são as cover, que fazem claramente uma homenagem, não é essa que eu estou me referindo. Mas bandas que não só se inspiram, elas imitam mesmo, repetem e sim, disfarçam isso. Então é mais ou menos assim que eu vejo o cenário antes de 69 legal. e a partir de 75. Legal. Ô, Jorge, e assim, para você classificar uma banda de rock progressivo, o que que ela precisa ter? Precisa ter músicos bons na banda? O que que uma Olha, banda precisa ter para ser chamada de rock progressivo? bom, Quais são os elementos, né? primeira coisa tem que ter reunir esses elementos. Porque as pessoas, por não estudarem isso mais a fundo, elas consideram que por uma banda parecer, por exemplo, com Jethro ou com Pink Floyd, ela é progressiva. Sim. Parece, então é progressiva. Não. Pode ser um caso dessas bandas que imitam, ou bandas que homenageiam e assumem isso, que eu acho muito bonito, por sinal, né? Que elas não reconhecem que estão, olha, eu estou fazendo Marillion, por exemplo, em relação ao Gênesis. É alguma coisa que não tem como você dizer, pô, os caras estão, tá ali, né? Tá ali. E não que eles precisem falar isso, a gente percebe É, que eles eram admiradores da musicalidade do é Gênesis, verdade. Gênesis, principalmente no período com o Peter Gabriel, né? Que é o apogeu, o ápice do Gênesis. É, que é o que eu mais gosto também, né? Não sei você, E mas deve ser, né? é uma ótima banda. Não, o Gênesis eu gosto de tudo, até virar pop. Do primeiro É, álbum, inclusive, né, pré-pop, pré-progressivo, é, que é o From Genesis to Revelation, é. era um álbum tipo Bee Gees mesmo, né, uma coisa Ó, bem pop. eu gosto até o Aí, Trick of Tail, não sei se você conhece, o Trick of Tail, né? Que é esse é aquela capa espetacular. bege. Não, eu O, gosto até aí. Até o, aí eu gosto, cara. o Wind and Wuthering, que é o que vem depois do Trick of the Tail, também é É o um da álbum árvore, é o da interessante. árvore, não, É não. o da Árvore. Isso, é, né? Ele é Ele é bonzinho também, interessante é. também. E aquele que eles saiu, o Hackett, né, que saiu, ficaram três, também tem alguma coisa interessante progressiva ali, mas ali já é meio caminho para o pop. É, Aí é eu verdade. começando a avisar aos fãs, né? Olha, estamos deixando de ser progressivo, não porque a gente não queira, a gente precisa, a gente precisa sobreviver, né? Não é isso? Os caras vivem É disso, são verdade. profissionais. E aí sim, depois eles adotam, né, o New Wave, pop. É, Essa fase realmente eu já não gosto. Então eu digo o seguinte: tem que ter esses elementos, tá? Tem que ter isso que eu falei para você, tem que ter tenta ser uma banda que na sua musicalidade tenta expandir o rock, né? E essa expansão vai se dar, ora, apenas através vamos dizer, de uma visitação à musicalidade do jazz, ora apenas a musicalidade erudita, clássica ou de vanguarda, ora apenas através de uma influência de gêneros musicais não ocidentais, ou duas dessas coisas, uma tentativa de fazer tudo ao mesmo tempo. Então, tem que ser uma música que busque, não sem deixar de ser rock, tá? Que muitas sim. delas, na verdade, até fazem uma música progressiva. O rock passa a ser um detalhe. Isso vai acontecer com vários álbuns de várias bandas. Tá? Mas elas têm que, sem abdicar do rock, fazer o rock caminhar numa direção mais ampla, enriquecida,
Eu até prefiro rock estetizado, que é uma expressão que ninguém usa. Porque eu acho que o rock progressivo traz uma tentativa de estetizar, no sentido de embelezar, né, de trazer um apuro formal para a própria música que eles estão produzindo. Não que necessariamente tenha que ser um virtuoso, Virtuoso, né? né? Como o Rick Wakeman, É, né, esses caras que o próprio Carl Palmer na Capão na bateria. bateria. O Casey Emerson também, é virtuosíssimo, né? É, Nos tudo teclados. Emerson, né? Então você tem que ser um bom instrumentista, porque o tipo de música que você vai tentar produzir vai requerer uma expertise musical mínima. Então qualquer guitarrista, qualquer organista não consegue tocar o rock progressivo, a não ser imitando, tá? Mas criando e interpretando o que ele criou, ele tem que ter um mínimo de expertise. Não precisa ser um virtuoso, né? Mas ele precisa ter, sem dúvida, esse mínimo conhecimento, até porque muitos deles não tiveram formação é, formal, né, acadêmica em música. Nem todos foram de escola de música. Muitos aprenderam de ouvido. É, né? Nem todos tocavam com partitura, mas eram pessoas que mergulharam nas possibilidades do instrumento de uma forma muito mais séria, muito mais aprofundada que a grande maioria. E assim, o rock progressivo, assim, a gente sabe que tem músicas longas, complexas. Para você Sim. ser para você ser um ouvinte de rock progressivo, você precisa ser um cara paciente, ou um cara sem paciência, não, não, isso não é para mim. Não, Tem que ser um cara bastante, que Miguel, bastante. Esse, bastante, né? esse é um dos grandes problemas da rejeição do rock progressivo. Falou, É é uma, verdade, é é uma verdade. experiência que já existia naquela época. E hoje, então, né, Nossa, com essa velocidade, essa aceleração que a gente vive, tecnológica, né, é muito difícil para um jovem de hoje estar acostumado a música de 3, 4 minutos para eles já são transtornos, eu acredito, né? é verdade. Eles não têm saco, eles ficam zapeando, né? Escuta um pouquinho, escuta outra, É, a coisa do dedo no celular, né? Mas esse realmente é um dos impedimentos maiores. As músicas progressivas, não que elas tenham que ser necessariamente longas, elas, em sua grande maioria, eram mais longas do que o padrão FM, que é 3, 4 minutos. é. Mas nem todas tinham 20, 30 minutos de extensão. Né? Eles não eram, nem todos eram assim. Mas são músicas que, pela sua proposição estética, necessitam de mais tempo para poderem ter essa proposição, É, vamos dizer assim, concretizada. E não dá para você fazer isso em músicas de 2, 3, 4 minutos. é verdade. Então, a média era 7, 8 para cima. E Né? às vezes nem sempre você, o rock progressivo, pelo menos pra mim, nem sempre na primeira audição você capta tudo, né? Você tem que Não, fazer não. várias audições, né, pra você entender aquele conceito, né? Muito bem colocado, Murilo, É, é isso mesmo. É como um livro difícil, né? Eu estudei filosofia, eu aprendi isso fazendo filosofia. Você tem que ter pelo menos 3 leituras de um texto, porque você sabe, os textos de filosofia são textos mais complexos. sim, sim. Filosofia é uma coisa que você possa chegar e, pum, a não ser se você diluir aquilo de uma tal maneira que até não é mais filosofia, é uma outra coisa. Então você tem que ter um primeiro contato, que eu chamo de leitura de sobrevoo, nesse caso aí, uma audição de sobrevoo, que é o primeiro contato com aquele álbum, com aquela música. Depois você tem que ouvir de novo, e aí você tem que, nessa segundo contato, você tem que prestar atenção mais nos detalhes, e aí É, você começa a perceber, por exemplo, que uma música com 20 minutos, ela é dividida como uma suíte em 4, 5 outras músicas que se concatenam, se ligam numa proposta que é um todo, né? isso Para mesmo. você ouvir. E uma terceira, pelo menos, para você confirmar que isso e dizer gostei ou não gostei. E se as Exatamente. pessoas não têm tempo para uma opção, como é que vão Exato, ter para 3? Então, exatamente. o comprimento da música é um problema, e a falta de capacidade de se dedicar àquilo é outra. As É, pessoas são muito dispersas, não porque elas queiram. A vida hoje é muito dispersiva. O foco é sempre em setores. Né? Você não consegue mais enxergar bem o todo, eu vejo assim. E a música rock progressiva, ela exige isso também. é. E falando de músicas longas, músicas curtas, eu queria falar de um álbum do Pink Floyd que é o Dark Side of the Moon. E Sim. eu queria entender com você se esse álbum é rock progressivo. Eu posso chamar o Dark Side of the Moon de rock progressivo? Porque ele tem Rapaz, músicas curtas, não são músicas tão longas, né? São músicas que são até no rádio, são até bem aceitas. Como é que você sim. vê esse álbum? Não tô dizendo que ele é ruim, tá? Pelo Não, não. contrário, ele é um álbum muito bom. É um, Mas é qual a um, sua opinião sobre ele se tratando de rock progressivo? é um dos
vamos dizer assim, uma das referências maiores do rock progressivo histórico, né? Que é o Verdade, rock é. 73. Isso dá muito pano para manga, essa discussão. Eu já vi muita Tá? gente falando disso. Pô, o pessoal lá no canal coloca, pô, você está chamando de progressivo, é psicodélico. Tem um cara, um rapaz que até falou que vê funk, né, no álbum da Dark Side. Ele me mandou até assistir um vídeo, que eu até hoje não tive tempo de assistir, é um vídeo de um norte-americano, se não me engano, é um estrangeiro, em que ele prova que o Money e algumas outras músicas do Dark Side tem uma batida funk. Eu não entendo muito de funk também, a minha experiência com funk é só, isso é funk, né? Entendeu? Eu não tenho conhecimento musical do funk. Mas, para mim, The Dark Side of the Moon é um álbum progressivo, sim. Agora, o Pink Floyd é um grupo à parte, nesse set que É, nós citamos, as matrizes, ele é à parte. Eu acho que ele e o King Crimson são dois grupos à parte, em termos musicais, em termos de sim. composição. O Pink Floyd veio de uma experiência psicodélica assumida com o Syd Barrett. Paris, exatamente. É. Primeiro álbum em 67 e parte do segundo álbum, né, Source of Secret, em O Sons of 68. Peace, isso mesmo. E eles então começaram a entrar, né, nesse momento que eu te falei, em que esses elementos todos começaram se casar de uma forma muito feliz e virarem o que a gente chama de rock progressivo, já a partir de 70 com Atom Heart Mother, que é um álbum O conceitual. famoso disco da vaca, né? É, Álbum conceitual, ou é. seja, o álbum conceitual, que é o álbum que narra uma história musicalmente, isso aí vem da música erudita. Há vários, né, poemas sinfônicos, que são músicas compostas em função de um poema, de um texto, de uma história. Né? Wagner fez isso na música, nas óperas. Então você tem um elemento da música erudita, principalmente a clássica, né, aquela tradicional, que o Pink Floyd foi incorporando. E chegou ao seu apogeu não com The Dark Side, mas um ano antes, né, 2 anos antes, que foi o Metal, né, Isso. que veio, o disco que Echo veio e tal. da orelha, que veio antes do The Dark Side. O Dark Side foi um momento em que o Pink Floyd ele chegou a uma espécie de apogeu criativo, que ele repetiu ainda em Wish You Were Here, né, Sim. e em Animals. Para mim, são os três álbuns mais maduros do Pink Floyd. Eu concordo também. Acho até que o Sheer Here, ele tem. Eu posso chamar ele de mais rock progressivo do que o Dark Side of the Moon. Você concorda comigo, cara? Eu Não, acho que o Sheer Here ele tem mais elementos do rock progressivo. Ou não? o, o, Tô o errado, rock, cara. não, você não está errado. Essa questão não tem certo e errado. Acho que todo mundo tem razão, em parte. O Dark Side of the Moon, Money é uma música, foi uma música que fez muito sucesso na FM da É, época. Música sim. curta, né, relativamente curta, embora tenha um solo, né, que é tirado, né, Sim Time também, que é uma música que tem um solo de guitarra bem longo, também foi tirado para o padrão FM, tocava muito na FM, essas duas músicas. E aí muita gente pensou no Pink Floyd a partir, principalmente, de Money. Assim como, por exemplo, The Wall, em Another Brick in the Wall, né, que foi um sucesso e tudo mais. Né, que aí sim já incorpora alguns elementos que vão singrar os anos 80, né? Uma batida diferente, né? Exato. O funk, de certa forma, está ali também, como também no Money. Mas eu acho que o Pink Floyd ele é uma síntese quase que perfeita entre a bagagem psicodélica, a chamada viagem sensorial, que o pessoal chama de space rock, porque é uma atmosfera, né? Uma música atmosférica que faz você viajar, você vai para outro planeta, você vai para o espaço sideral, para uma outra dimensão, mas tem todo o requinte do progressivo, entendeu? Porque tem a coisa conceitual, as letras muito bem elaboradas, né? Trabalhos instrumentais formidáveis no teclado, principalmente a guitarra do Gilmour, né? As composições do Roger Waters são muito, muito boas. Para mim, o maior, se não, um dos maiores, se não o maior letrista, pelo menos da década de 70, foi o Roger Waters, porque ele fazia um tipo de música, um tipo de letra, que, ao mesmo tempo que se encaixava na proposta musical daquele álbum, da banda, levava a gente a pensar, a refletir. São letras que levam a gente a uma reflexão sobre a vida, sobre a sociedade, até mesmo sobre a política, no caso do Animals, né? A questão existencial, In The Wall, que para mim é o último grande álbum do Pink Floyd. Então, em síntese, eu diria para você, para mim é progressivo. Mas se você falar para mim, não é progressivo, é psicodélico, você também não está errado, não. Entendeu? Porque é uma coisa entre as duas, e as duas coisas ao mesmo tempo. Mas pelo momento do lançamento do álbum, 73,
assim como o 75, se não me engano, que é o Wish You Hill. Were, e até mesmo o 77, que é um álbum já mais tardio, mas é maravilhoso. Esses álbuns, eles estão contaminados, eles foram embalados pela proposta progressiva. Agora, falando do Pink Floyd, deixa eu fazer uma pergunta que não tá no nosso list aqui. Eu até vou fazer um vídeo futuramente desse álbum, cara, que é o The Final Cut do Pink Floyd, né? Que eu acho que assim, eu acho que aquele álbum foi um erro. Não se tratando de letra do Pink Floyd, assim, são letras legais e tal, o Roger Waters escreveu, mas que musicalmente é muito fraco. Pra ter o nome Pink Floyd, eu acho que não foi um erro. O que você acha? Acho que a partir de Final Cut, Pink Floyd ele foi para uma outra proposta. O Final Cut tem uma história, né? Que houve uma briga dentro da banda, né? Uma briga por interesses, exato. Poder mesmo, econômicos, né? E o David Gilmour, ele foi praticamente um músico de estúdio. Ele participou na gravação, mas ele praticamente não faz nada em termos criativos. O álbum, se não me engano, é todo composto pelo Roger Waters, que já estava ali, já vinha mostrando as garras dele no The Wall. Era o The Wall, né? Animals, The Wall. Só que o The Wall você houve um espaço para o David Gilmour e até o Richard Wright não participou em termos de composição, mas tocou, ainda teve uma interferência. O Mason não interferia muito, né? E no Final Cut é um álbum, na verdade, solo do Roger Waters, por questões empresariais foi lançado com Pink Floyd. Aquele ali, para mim, é o segundo álbum solo do Roger Waters. Ele lançou um perto do Atom Heart Mother, nos anos 70, Music from the Body, se não me engano, que ele fez com um músico, eu esqueci o nome do rapaz agora, que era um músico experimental. E esse álbum é um álbum experimental dele com esse músico, né? O Final Cut, para mim, é o segundo álbum solo dele com o nome Pink Floyd. Tá? E aí, assim começa a carreira solo dele, por um lado, e o Pink Floyd reassume sem ele, numa linha muito mais voltada para o pop, né? Um pop sofisticado, que a gente pode chamar de pop progressivo, alguns gostam de chamar, que são os últimos álbuns do Pink Floyd, sob a batuta do Gilmour. O Gilmour, que eu até gosto também, eu gosto muito do Division Bell, acho um álbum muito bem trabalhado, músicas muito bem feitas. O Gilmour é muito musical, né? A mistura dele com o lirismo, a liricidade das letras do Roger Waters sempre foram o ponto de partida do Pink Floyd pós-Barrett, né? Que Barrett também era o letrista principal na primeira fase, né? Então são dois momentos em que o lirismo, ou seja, as letras, sim, foram complementadas e complementaram a parte sonora, a parte musical. A fase pré-Roger Waters, né, que é o Barrett, e essa fase em que Gilmour e Waters fazem as coisas mais interessantes. Aí depois eles se separam. Aí ficam as letras sempre muito rebuscadas, mas sem grande qualidade musical, que é o Roger Waters, que não é um grande músico, ele não é um grande criador musical, e o David Gilmour, que é um grande criador musical, mas ele mesmo já reconheceu que ele não tinha uma dificuldade enorme de fazer letra. Ele tinha uma certa preguiça até, entendeu? Então houve um racha e todo mundo perdeu. Jorge, para quem está começando a escutar o rock progressivo, para quem quer conhecer, o que você recomenda aí de primeira, assim, sabe? Para você começar, ouve esse disco, ouve esse. Qual que é a sua recomendação, Jorge? Eu teria que indicar um disco, pelo menos um disco de uma dessas 7 bandas aí. Para um jovem de hoje, que quer começar a escutar rock progressivo, o que você dá na mão dele? Olha, eu indicaria, mas é o que eu tô te falando, se ele só conhecer um disco, ele só vai conhecer uma faceta do rock progressivo. Porque ele tem que escutar, pelo menos, Selling England by the Pound do Genesis. O Genesis, sim, isso obrigatório. Obrigatório. The Dark Side of the Moon, né? Ou Echoes do Pink Floyd, se ele quiser uma coisa mais crua, mas ainda mais contaminada pelo psicodélico, o Metal, perdão, o Metal, né, que eu falei, que tem o Echoes. Do Jethro Tull, eu indicaria a Thick as a Brick, que é um álbum conceitual, para mim é o melhor álbum mais bem sucedido musicalmente do Jethro Tull. Do Emerson Lake and Palmer, Brain Salad Surgery, muito bom, disco mais maduro, na minha opinião, em que aparecem mais os três, porque os álbuns anteriores há mais a presença do Emerson, né? E eu acho que no Brain Salad Surgery, o Lake e o Palmer aparecem mais, participam mais. Do Yes, eu indicaria Close to the Edge, né? Ou
Relayer ou Fragile, um desses três. Aí eu diria, olha, agora existe uma hierarquia? Não, não existe uma hierarquia. Todos são excelentes, todos são diferentes e todos são suportes como se fossem pilares, né, do que se chamou rock progressivo no melhor sentido da palavra, sendo mais qualitativo. Entendeu? Gentle Giant, por exemplo, os primeiros 2, 3 discos do Gentle Giant, Octopus, Three Friends. Então eu diria para ele assim: um disco só é impossível. O rock progressivo não dá para você indicar um único álbum. É Ele teria verdade. um de cada um desses 7, e a partir desses 7 ele se posicionando. Eu prefiro rock sinfônico. Preciso um rock mais influenciado pelo jazz, por exemplo, o caso do King Crimson, ou da Isso. música dita, né? O sinfônico seria o Yes, seria o Genesis, né? Um disco com mais música experimental psicodélica, Pink Floyd. Então eu teria que indicar 7 discos para ele, pelo menos, um mínimo. Jorge, assim, por que a Inglaterra se destacou tanto assim no cenário do rock progressivo? Claro que tem outros países que, por exemplo, a Alemanha, que tem bastante bandas de rock progressivo, a Itália também é muito forte no rock progressivo, né? A Holanda também tem bastante coisa de rock progressivo. Mas por que a Inglaterra ela é o ápice assim Isso, né? do rock? Você tem que avaliar o contexto histórico na época, né? Houve uma insatisfação, vamos dizer assim, como eu te falei, alguns músicos de jazz, o jazz já estava se tornando alguma coisa meio repetitiva, e alguns músicos de jazz cansados, né, daquela repetitividade, que seria uma espécie de popização também do jazz, eles cansados, isso nos Estados Unidos, né, que a primeira grande matriz é a música norte-americana, do rock. Rock é norte-americano, né? Eles começaram a migrar. A Inglaterra é um país que sempre teve estreitas ligações políticas, econômicas, culturais com os Estados Unidos. Então, para eles, acho que foi mais fácil ir para tocar, levar seus trabalhos para a Inglaterra. Ao levarem isso para a Inglaterra, eles trouxeram elementos novos que reativaram, aí sim, uma sensibilidade própria dos músicos ingleses. O inglês, a Inglaterra, por ser um país europeu, era um país no qual uma carga cultural mais densa, mais intensa, se fazia presente nos Estados Unidos, como também no Brasil, que são países mais jovens, né? Países que surgiram bem depois desses grandes países, nações europeias. Então eu vejo assim, eu acho que foi uma confluência muito feliz de fatores, a ida de artistas de blues, músicos de blues, músicos de jazz, né? O rock também começou a se desenvolver a partir dessas influências, e foi na Inglaterra que houve, então, uma receptividade maior e talvez um embarreiramento menor para esse tipo de música não mainstream. Nos Estados Unidos seria mais difícil, sempre foi. Muita gente pergunta assim, por que o rock progressivo não é destacado nos Estados Unidos? Há boas bandas nos Estados Unidos, sem dúvida, mas nenhuma delas tem um destaque dessas 7, ou de até que a gente pode colocar num segundo plano, além dessas 7. Para tentar ser simples, algo que é muito complexo, eu acho que foi um contexto que não facilitou, uma mentalidade ou uma sensibilidade que resistiu mais, tá? E o problema mercadológico que eu te falei. Eu acho que não houve tanto investimento, tanta abertura, porque essas bandas precisavam ter seus álbuns gravados e vendidos, né? Então, eu acho que até acredito que a migração desses músicos americanos para a Inglaterra se deu também em função desse emparedamento, dessa formatação consumista, que não satisfazia mais a veia criativa desses caras. Então vamos para lá, vamos fazer coisas novas, diferentes e ampliadas esteticamente lá. Eu vejo assim. Agora, a gente falou de Inglaterra, falou dos Estados Unidos. Vamos vir aqui para o Brasil agora. A gente tem bandas aí no Brasil, o rock progressivo brasileiro, né? Eu vou lembrar algumas aqui, Bacamarte, o Terço, o Marco Antônio Araújo, que é um cara muito bom também. Como você vê o rock progressivo aqui no Brasil? Olha, o Brasil, eu vivi essa época, tinha um problema muito sério. Vivíamos uma ditadura musical, uma ditadura militar, né? Tudo, né? O rock progressivo. Sim. O AI-5 foi em 68, justamente o ano de maior liberação de energia criativa na Europa e nos próprios Estados Unidos, né? Foi em 68, e aqui foi justamente quando a gente reprimiu mais isso ainda, né? Com o AI-5, né? Então, 68, 69, 70, 71, até 75,
período em que o rock progressivo começou a perder seu elan, né? A sua aceitação, inclusive, também, é, havia um retardo, né? As coisas chegavam aqui com alguma as pessoas até brincavam na faculdade com isso. No Brasil tudo chega 10 anos depois. 10 É, anos, você falava em 10 anos. Então, o que aconteceu em 75 nos Estados Unidos, só vai chegar no Brasil em 85. Sei por que eles falavam isso. Aqui tudo chega uma década depois. é, Então, houve, sem dúvida, não são 10 anos, mas houve uma demora para haver não havia internet, né? é, Então houve uma demora. Alguém tinha que ir para lá, conhecer, ouvir, comprar o disco, trazer, alguém aqui ouvir, gostar. Então essas bandas brasileiras, elas apareceram não só no Brasil, tá? Eu acho que tirando a Inglaterra e a Itália, a Alemanha e a Itália, todos os outros países sofreram um pouco disso aí. entendi. A chegada se deu um pouco depois, para absorver primeiro. Gostei, vou fazer também. Pô, há uma demanda, há gente querendo ouvir. E no Brasil aconteceu isso, daí o pioneirismo, por exemplo, dos Mutantes, né? Os É, Mutantes em 66, 67, eles já estavam aparecendo, né? 67 com a Tropicália, né? Mais à frente, 68, isso se consolida. Foi uma banda pioneira nesse sentido. Mas os Mutantes, assim como várias bandas foram mais psicodélicas. Num momento que a Aro Progressiva, eles estavam fazendo uma música psicodélica, é, adaptada, né, aí pela própria necessidade de resistir à camisa de força da ditadura, é, trazer isso para a brasilidade, para a cultura brasileira, que é o processo antropofágico, que eles chamam do tropicalismo, né? Mastigar, engolir e devolver, já misturando aquilo ali com o Brasil, né, com as coisas do Brasil. isso mesmo. Sangria, né, uma banda que fez isso também, né, os Mutantes depois abraçaram, tudo foi feito pelo Sol já em 73, se não me engano, o progressivo especificamente, mas você vê, com atraso, 73 o já está rolando há 4 anos, quando chegou É, os Mutantes, que sempre foram, curtiram Emerson, Lake and Palmer e Yes, eles mesmos já fizeram um depoimento nesse sentido. Então a música chegou aqui com um certo retardo, e ela ficou meio que a meio caminho, assim, entre o psicodélico e o progressivo, e essa busca de brasilidade. Agora, tivemos excelentes bandas. Bacamarte, por exemplo, eu sei que você talvez me pergunte mais à frente, é uma banda respeitada até hoje fora do Brasil. O é Terço, verdade. É, assim como os Mutantes antes, né, são bandas que são referências no Japão, na Itália, na Alemanha, né, na Inglaterra, nos Estados Unidos, bandas brasileiras que conseguiram fazer um trabalho brasileiro, incorporando, né, essa estética progressiva de uma forma bastante, não só com verdade. qualidade, criativa, com originalidade. Ô, Jorge, assim, eu mesmo sendo um fã de rock progressivo, existem coisas de rock progressivo que eu acho muito chato. E vou citar algumas bandas aqui. Não sei se você concorda comigo. Pode falar. O Vandergraaf Generator. Eu nem sei se isso é progressivo de fato, você pode me explicar melhor. Eu acho muito chato ouvir isso. Tem algumas coisas do Michael de Field, é É. muito difícil de escutar. Aham. Algumas coisas do Tangerine Dream também é cansativo de escutar. Tem alguma Tá. coisa de rock progressivo que você também acha muito cansativo de escutar? Vamos utilizar esses exemplos que você deu aí, né? O Vandergraaf Generator é uma banda polêmica. Muita gente É, adora, era a é, melhor banda. Inclusive, houve uma discussão em vários vídeos do meu canal lá com. Você falou 7, mas está faltando um oitavo, que é o Vandergraaf Generator. E eu falei, então vamos botar outro, porque eu sei da importância dessa banda. sim, é. Uma banda que fez um trabalho muito singular. E eu tranquilamente colocaria como oitava matriz, porque influenciou outras bandas, e você não confunde a música do Vandergraaf com Sim, as outras. É bem autoral. O problema maior do Van der Graaf é que faz uma música, a música dele é uma música que é mais, vamos dizer assim, não agrada tanto aos ouvidos de quem aprecia o padrão do rock progressivo. isso mesmo, é isso mesmo. Os vocais do Peter Hamilton também são muito questionados. Você não pode comparar. Tem gente que adora, acha a voz dele fantástica, com a voz do John Anderson, por exemplo, no Yes, David Gilmour no Pink Floyd, É, Greg no Lake and Palmer. Não tem o mesmo impacto, né? isso. Mas é uma banda que eu respeito muito. Agora eu concordo com você, não é de fácil deglutição, de jeito nenhum. A música é uma música mais hermética, É, que tem uma, assim,
um enfoque mais existencial, as letras são muito profundas, difíceis de você assimilar, É. e uma musicalidade meio sinistra, meio para baixo, que também assusta Isso, muito a gente. isso. É. Mas não era a banda que eu aprecio, tá entre as melhores, acho que é mais aprecio, não. Mas eu não posso dizer, pô, o Underground é ruim. É uma banda referencial. Michael Oldfield, que você citou também, não foi? Isso, é. Muita gente considera músico progressivo, não é? Michael Field é um multi-instrumentista que trabalhou elementos do rock progressivo no seu trabalho, que é bem mais amplo, que incorporou folk, incorporou world music, incorporou música eletrônica, tá? É um fenômeno musical. Alguns álbuns, por exemplo, Tubular Bells é um É que álbum eu, eu gosto, até gosto desse álbum, o Tubular Bells. É, popular, não só pelo é, filme em si, né? O filme é, realmente trouxe um chamamento, né, de atenção. é. Mas é um álbum realmente muito, muito interessante, música mas você vê que existe ali, você vê até pelo próprio tema, né, que é muito usado no filme, é uma coisa repetida, repetida. É, é. Eles chamam de música minimal, minimalismo, que foi uma outra tendência que surgiu em meados dos anos 70 e que foi expandida nos anos 80. Então é um músico de grande qualidade, um Sim, virtuoso, sim. né, mas que faz um trabalho bem mais amplo que o rock progressivo. O rock progressivo é apenas um elemento, então não considera ele progressivo. Você citou mais um, não foi? O Tangerine Dream. Tangerine É, Dream é um exemplo bem clássico do krautrock, né? O Tangerine Dream, ele pegou a música eletrônica, isso mesmo. muito forte no erudito alemão da época. Os compositores alemães se destacaram no cenário dos anos 50 e 60 no campo da música de vanguarda, erudita de vanguarda, e ele pegou esses elementos, trouxe o recurso da música, dos novos instrumentos eletrônicos, e criou uma música muito mais eletrônica, né? Com fortes pitadas psicodélicas e É. fortes pitadas progressivas. Uma música instrumental, atmosférica, muita gente acha fantástica, muita gente acha chata, é monótona, né? Eu Por gosto de exemplo, algumas coisas eu gosto do os Tangerine Dream. primeiros álbuns são muito bons. É, Aí depois fica uma coisa meio música de ambiente, de atmosfera, isso, né? é, Tem letra, são uma banda basicamente instrumental, é. nem todo mundo gosta, muita gente também adora. Mas eu não chego a considerar, eu acho que é uma banda que passou pelo progressivo, mas também Sim, nunca foi necessariamente, você vai dizer, essa banda é uma banda progressiva, eu tenho Tangerine Dream. entendi. Aliás, nenhuma das E, alemães, né? Neu!, Kahn, Faust, que é uma outra banda que é, usa muito recurso eletrônico, todas têm muito mais elementos do psicodélico e da música experimental que eles pegaram com essa influência forte neles na música de vanguarda, né, erudita de vanguarda. Eu acho que são bons exemplos de músicas que eu não curto muito, mas eu respeito pela é, qualidade. Três é, bandas muito. é. Van der Graaf eu não gosto muito, Michael Field eu não gosto muito, muita gente não gosta muito, não. Não gosto, não. O Wondergraph, o primeiro, eu comprei o CD deles, o chamado Palm Hearts, né? Foi o primeiro álbum que eu comprei deles. Considerado melhor, né? E é Muito considerado melhor, mas a minha audição não foi muito legal, não gostei muito não, cara. E eu acabei nem indo atrás de outras coisas deles. ou da música ou da interpretação, da voz, que a É, voz dele, a voz é a meio voz dele, a voz é difícil, aí tem aquele saxofone que ele põe na é, música, é, não me agradou muito, não me tem um agradou muito. elemento de jazz ali, tem um elemento de música É, eletrônica, tem um elemento de música psicodélica, mas a gente pode dizer que é um grupo progressivo, sim, o Underground. tem uma banda agora que me vem em mente, ô Jorge, que é o Nectar. Cara, eu comprei uma vez um CD, há muito tempo atrás, eu não conhecia, comprei um CD na Galeria do Rock aqui em São Paulo, e Ah, eu comprei o CD do Nectar, tá, e eu não gostei muito, cara, eu achei a banda musicalmente fraca, de qual álbum? guitarra, é o... Putz, não vou lembrar o nome do álbum, é um círculo... Eu sei qual é, Remember the Future. Isso, Remember the Future, isso mesmo, tem até duas músicas, parte 1 e parte 2. Cara, eu achei musicalmente fraco, não tô dizendo que eles são ruins, tá? Mas Não, eu não. achei a guitarra fraca, vocal fraco. É, Eu queria a sua opinião. concordo com você. O Nectar, ele é uma banda muito mais psicodélica do que progressiva, que fortes elementos de hard também. A gente não pode esquecer o hard rock, que foi muito forte já a partir da segunda metade dos anos 60. Então, em muitas dessas bandas, o hard rock entrou como elemento complementar, e muitas ela foi o elemento predominante. O Nectar, que é uma banda inglesa, que na verdade se lançou na Alemanha, e muita gente pensa que é alemã, né? Mas todos eles são ingleses, se encontraram
em não sei qual foi a cidade, lá na Alemanha, se conheceram e criaram, e lá fizeram um sucesso. Se você for assistir, se for no YouTube, você procura lá, tem uns vídeos da época, tem um vídeo de 73 com um show em preto e branco, tem outra uma versão colorida também, colorizada, que eles fizeram na época, né? Você vai perceber que existe um quinto elemento na banda que fica mexendo com luzes. Então era uma banda que trabalhava muito com efeito psicodélico. Eles tocavam e o cara jogava aquelas luzes que ficavam se mexendo, como uma experiência lisérgica mesmo, né? E então eu sempre considerei o Nectar uma banda mais de hard, psicodélico, e que foi influenciada nesse período, esses primeiros 3, 4 álbuns, principalmente, esse se não me engano, é o segundo ou o terceiro, esse do Remember ficou o disco mais conhecido deles, né? É verdade. É. É o mais conhecido, é o mais, assim, valorizado. Eles têm um primeiro álbum chamado The Journey to the Center of the Eye, depois acho que vem esse, depois tem Sound Like This, que é o que eu gosto mais, e depois, eu não me lembro agora de cabeça não, mas tudo assim, entre 70 e 74. E eles, então, incorporaram elementos progressivos. Há elementos progressivos. O vocal realmente não é dos melhores. O cara tem uma voz normal, né? E é um vocalista mais hard, né? Eu acho ele. Tem um trabalho de órgão interessante, a guitarra não é tão poderosa, é mais o teclado, né? Que eu acho que é o músico que mais tem força. Agora é uma banda que eu não desprezo, não. Eu acho que tem ótimos momentos, somente Sound Like This, que é o terceiro ou quarto, eu não me lembro agora, que é, para mim, o grande álbum deles. Ô Jorge, assim, pra finalizar o nosso papo aqui, cara, queria saber de você qual que é o futuro do rock progressivo. Você acha que ainda tem bandas boas? Tem gente fazendo rock progressivo em 2023 no mundo por aí? É uma coisa que eu queria até falar para você, Murilo. Como eu estou retomando isso não tem muito tempo, né? Depois que eu criei o canal Sobretudo, eu ainda não tive a capacidade, o tempo, que eu tenho muitas outras coisas. Eu tenho 3 canais na internet, na verdade, tá? Eu tenho um voltado para filosofia e cinema, tenho um outro voltado para literatura e arte, e esse do rock progressivo. Eu tenho que me dividir, entendeu? Claro que eu dou uma atenção especial para o rock, porque é aquele que está tendo uma demanda maior, uma atenção maior das pessoas. Então, eu não tive ainda esse tempo para fazer essa pesquisa, para acompanhar. Obviamente, com certeza, devem existir excelentes bandas, Sim, não, verdade. eu não diria progressivas, mas progressivas tardias. Bandas que estão fazendo uma sonoridade inspirada no progressivo, em que o progressivo histórico, né? É o ponto de partida, é o ponto de inspiração, mas que, obviamente, incorporaram também, é natural, outros subgêneros, né, do rock, outros gêneros musicais, e que, de certa forma, a meu ver, podem ter descaracterizado um pouco também o rock progressivo. Mas eu já conheci algumas, por exemplo, a chamada Echoline, dos Estados Unidos, uma chamada Angla Gord, que eu acho que é norueguesa, The Flower Kings, que é uma banda, acho que inglesa, entre algumas que eu tenho ouvido, né, que tem um trabalho muito interessante, muita qualidade, sim, mas ou seja, a sonoridade, a musicalidade é de altíssima qualidade, tá? Você percebe que os caras tocam pra caramba, você percebe que é um trabalho de capricho, mas que eu ainda não consegui absorver totalmente, porque eu sempre acabo comparando, né? É verdade, né? Tem isso. E essa comparação é terrível, entendeu? Você já vai sair com -1 na comparação, porque eu tenho essa admiração profunda pelas 17 bandas, né? Então não tem como eu apagar da minha mente, dizer, agora eu vou zerar e eu estou tentando me conciliar disso e estou tentando conhecer outras bandas, até pedir para o pessoal me indicar bandas de outros países, que não apenas Inglaterra, né? Deve ter no mundo todo. Mas certamente não são divulgadas. Não interessa, ainda não interessa ao mainstream divulgar, como nunca interessou, a não ser num determinado momento que essas gravadoras tiveram que se curvar, porque houve uma demanda. Entre 69 e 75 houve uma demanda, eles tiveram que produzir. Exato. A Alemanha, até mais do que a Inglaterra, se bobear, no sentido de ser uma coisa mais espontânea. É claro que os interesses aqui são mercadológicos, né? O cara não quer saber se a música é boa, se não é, ele quer saber se vai vender, né? Se é vendável. Agora, o futuro do rock progressivo é uma pergunta extremamente complexa que você me faz. Vai depender do futuro da sociedade. Esse período do rock progressivo, 60, 70, foi uma espécie de retomada daquele ímpeto criativo lá da Europa no início do século XX. Será que nós vamos ter um agora no século XXI? Eu não sei te dizer, eu torço para que haja. Sim. Mas eu vou ser sincero, eu não vejo ainda
com elementos mínimos à minha frente, ou ao meu lado, ou atrás de mim, que apontem nessa direção. Então, Entendi. como eu não sei como vai acontecer, eu estou deixando o legado, né? Tem um pessoal que está pedindo até para escrever livro. Eu vou ver se eu consigo até escrever um Pô, livro. bacana, hein? Seria legal mesmo. Temos muito pouca coisa em português, né? Muito pouca É, coisa, né? E são livros antigos já, né? Livros dos anos 90, é, 80, né? Então, eu até me sugiro, se eu tiver condição, né, de fazer isso, eu vou fazer parte desse legado, o canal, né? E talvez um ou dois livros, não sei, sobre o rock progressivo brasileiro, né? E um rock progressivo fora do Brasil. seria Mas muito é legal. uma É. pergunta muito complexa essa sua. O futuro do rock progressivo está na mão de Deus. Ô Jorge, cara, eu queria te agradecer demais aí a sua participação aqui no canal, para essa entrevista, foi muito legal. Queria desejar sucesso aí no seu projeto, nos seus 3 canais, Tá principalmente bom, no seu de rock progressivo. tá bom, Cara, Murilo. obrigado mesmo, viu, pela sua participação, viu? Eu que te agradeço, como eu falei no início da nossa conversa, pelo seu interesse, um interesse espontâneo, né? A gente nem se conhecia, está se conhecendo hoje, Sim, sim. pessoalmente, né, através da internet. É, A gente está. Eu agradeço muito o seu interesse, essa iniciativa que você teve em relação ao canal. Eu parabenizo você por essa sua sensibilidade, essa tua, vamos dizer assim, iniciativa. sim, Como eu falei para você, pode não ser um entendedor profundo do rock and roll, mas você tem bom gosto. Porque sim. pelo que você falou aqui, você gosta do. As coisas que você gosta, as coisas que você não gosta, batem muito comigo também. Que legal, cara. A gente tem essa empatia, né? E eu que só tenho, então, a agradecer pela oportunidade. E quando você precisar de qualquer coisa aqui no Rio, pode contar comigo também, né? Legal. E a gente vai se falando, vai trocando figurinhas aí também sobre o tema rock progressivo. Se Deus quiser, a Beleza. gente vai ver ainda mais. E assim chegamos ao fim dessa entrevista sobre rock progressivo. Foi uma oportunidade única de mergulhar nesse gênero musical tão amado e apreciado por tantos fãs ao redor do mundo. Obrigado, Jorge. Um Até uma abraço, próxima. um abraço, Murilo. Muito obrigado. Tchau. Abraço. Valeu. Boa noite. Boa noite.